Graça e paz. Seleção e comentários de textos bíblicos. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. A cura de um mendigo aleijado. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: "Olhe para nós." O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande." Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. A pregação de Pedro no templo. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles no lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: "Israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhe fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. É necessário que ele permaneça no céu, até que seja o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio de seus santos profetas. Pois disse a Moisés: "O Senhor Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ouçam-no em tudo o que ele lhes disser. Quem não ouvir este profeta será eliminado do meio do seu povo." De fato, todos os profetas, de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram estes dias. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com seus antepassados. Ele disse a Abraão: "Por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados." Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. No versículo 6, Pedro e João curam o aleijado.
Como é que Pedro curou o aleijado? Ele olhou para ele e disse: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Meu amado, esse poder que Pedro e João tinham é dado a todos os cristãos ou só aqueles que têm o dom de cura? O que nos diz a palavra de Deus? No Evangelho de Marcos, Jesus disse assim: antes de subir ao céu, ele disse: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Está falando com todos os discípulos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Estes sinais acompanharão a todos os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Então, o poder de curar enfermos é dado a todo cristão. Isso depende da sua fé e da minha fé. O que Pedro fez, nós também podemos fazer pela fé no nome de Jesus. No versículo 20, Pedro pede a Deus para capacitar a todos os seus servos, para que eles tenham coragem de anunciar a palavra do Senhor com poder. E ele suplica a Deus que estenda a mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do seu santo servo Jesus. Que Deus possa nos capacitar, a você e a mim, a anunciar corajosamente a palavra de Deus, e que Ele manifeste os sinais e maravilhas e as curas que estão no poder do nome de Jesus, do seu sangue e da sua santa e bendita palavra. Eles ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. De onde veio o poder para pregar o evangelho, para viver uma vida santa e para anunciar a palavra de Deus de forma que os sinais, as maravilhas, as curas aconteçam? Vem do Espírito Santo que está em você e em mim. Então nós precisamos nos encher desse Espírito Santo para que ele transborde de nós e alcance as vidas, salvando-as, libertando-as, curando-as. Que o Espírito Santo possa nos encher ao ponto de transbordar. Jesus disse que aquele que crê nele será como uma fonte de águas vivas. Uma fonte continua a transbordar, uma fonte não é um lago, uma fonte se movimenta, descedentando a sede, matando a sede daqueles que estão ao seu redor. No versículo 32, diz que houve uma multidão que creu em Jesus, e que um era a mente e o coração de cada um. E eles se amavam de tal forma que compartilhavam o que possuíam uns com os outros. Não havia necessitado entre eles, porque eles viviam verdadeiramente o amor aos irmãos. E eles tinham unidade produzida pelo Espírito Santo. Que neguemos a nós mesmos, que neguemos a nossa visão, o nosso pensamento, aquilo que nós achamos que é o certo, e afirmemos o que diz a palavra de Deus. Tenhamos a mesma mente e o mesmo coração. A mesma mente é o nosso pensar. O nosso coração é o nosso amor transbordante para aqueles que estão ao nosso redor, para nossos irmãos e para aqueles que vão ser salvos através de você e de mim. Transbordemos do Espírito Santo, fazendo a obra do Senhor com o poder do Espírito Santo de Deus. Amém.